Redbacks, estamos começando mais uma edição de Legends of Death, hoje edição número 213, hoje Retaliatory. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends, toda semana. Retaliatory é death thrash do Pará desde 1990. Depois de 3 demos nos anos 90, a banda debutaria em 2006 com Retaliatory Attack, para em seguida hibernar em mais de 20 anos sem lançar um full álbum, exceto um EP de 2013. Eu falo com Espeto, o guitarrista fundador do Retaliatory. Espeto, como tudo começou? A gente fundou a banda em 1990. A banda foi fundada. Só que ela começa bem lá atrás a história, né? Começa mais ou menos em 87, quando eu, Luciano, né, meu irmão Lúcio e o outro meu irmão Marcelo, a gente foi morar para um bairro chamado Jurunas, em Belém do Pará, e aí a gente tinha essa ideia, né, de querer formar uma banda e tal. A gente já escutava som, já estava começando a escutar metal e tudo, e a gente tinha essa ideia aí de formar uma banda, só que a gente não tinha muita noção, não tinha nada, na verdade, de noção de como tocar, como era para tocar, então a gente não sabia tocar nada, não tinha instrumento, só tinha vontade. E aí nesse ano a gente conheceu o Espeto, né, o Espeto e o Marcão, que aí a gente foi descobrir, né, conversando, então a gente foi descobrir que também, paralelamente, eles tinham essa ideia também de querer formar uma banda, mas estavam nas mesmas condições que a gente, não tinha muita noção e não tinha instrumento, e não sabia tocar nada também, que nem a gente. E aí desde aí a gente foi amadurecendo a ideia, e aí dando um jeito, aí depois a gente comprou os instrumentos e tal, cada um foi dando um jeito de comprar seus instrumentos, e o meu irmão, o Marcelo, que era o mais novo, ele seria o vocalista. E aí a gente foi amadurecendo a ideia, 87 para 88, 89, e quando foi 89 a gente já tinha aí os instrumentos comprados e tal, de muito péssima qualidade, né, pra época, né, claro, mas aí a gente resolveu começar a banda aí, e aí fazer alguns ensaios e tal, e já tinha os riffs prontos já nesses instrumentos, a gente gravava os ensaios e tudo. Mas aí o meu irmão mais novo, Marcelo, ele já não tinha aquela mesma vontade que a gente, pelo fato, eu acho, dele ser muito novo, né, 13 para 14 anos e tal. E aí ainda participou dos primeiros ensaios, 1 ou 2 ensaios e tal. Mas depois a gente sentiu a necessidade de colocar um vocalista. E aí a gente conheceu o Everaldo Nascimento, que foi o primeiro vocalista da banda. E aí a gente fundou em 90 a banda já com essa formação. Eu na guitarra, o meu irmão Lúcio na bateria, o Everaldo no vocal, o Espeto na outra guitarra e o Marcão no baixo. Então tudo começou aí, o ano de 90, dessa forma aí. E aí a gente começou com 4 composições na época que a gente não toca mais hoje, né? E aí a gente ainda fez algumas apresentações com esse repertório e tal. Nosso repertório nessa época era 4 composições próprias e 2 covers. Inclusive era um do Sarcófago, Nightmare, e uma outra que era do Sepultura, era Words of Death. Então o começo foi aí, foi basicamente isso aí. Quando a banda começou, né, a cena era totalmente diferente do que ela se tornou quando vocês gravaram o seu primeiro disco, né, e principalmente em relação a hoje. Sendo assim, o que foi mais difícil para vocês enfrentarem nesse tempo todo de estrada? Quando o primeiro disco foi gravado, a internet ainda estava começando, né? Mais ou menos ali estava começando a questão da internet. Então, a gente não tinha assim muito
a gente não tinha assim muito recurso de contatos, né? De contato mais era regionais ali, para show, né? Para divulgar o disco e tal. E aí, hoje em dia é muito diferente. Hoje em dia você grava alguma coisa aqui, daqui a 5 minutos ele já está sendo divulgado, né? E aí assim, na época não tinha muito recurso não para divulgar. Você tinha que andar com CD embaixo do braço, né? Para poder divulgar, para arrumar show, para vender material, vender merchandising. E hoje em dia não, hoje em dia a internet facilita tudo isso aí. Facilita a questão de venda de merchandising, a questão de contato para show, né? Então hoje em dia mudou muita coisa mesmo. A internet facilitou muito essas coisas aí. O mais difícil, né, pra gente que a gente enfrentou para manter esse tempo todo a banda e tal, foi justamente a troca de integrantes ao longo desse tempo aí. Foi essa questão que eu falei da divulgação, né? A gente não tinha muito recurso para divulgar e a gente tinha que andar com CD embaixo do braço para poder divulgar, para arrumar show e tal. E apoio, né? Apoio nos meios de comunicação da época. A gente não tinha muito esse apoio, assim, de tipo de rádio, televisão, né? Devido às pessoas, até mesmo pela questão do preconceito com o estilo, né? Mas aí a internet também facilitou tudo isso também, foi abrindo a mente das pessoas, foi facilitando a questão de surgir produtoras, de surgir gravadoras, de surgir pessoas para fazer eventos, né? A ter coragem de começar a fazer eventos na cidade e tal. E de lá para cá também isso mudou muito, né? Mudou muito hoje. Hoje em dia a produção de show é muito boa, né? Em todos os lugares que a gente vai, a gente encontra uma boa produção, né, de shows. Agenda de shows, Drowner e outras bandas tocam em Belo Horizonte dia 12 de setembro. E aí, pessoal, aqui é Yuri da Agora Encefalic e o nosso som rola na Legends of Death. De volta no Legends 213, hoje com Retaliatory do Pará. Espeto, por que a banda levou mais de 10 anos para gravar seu primeiro disco? O que dificultou porque a gente levou 10 anos para gravar, porque naquele tempo era muito difícil o recurso para gravar, recurso financeiro, recurso material, né, para poder gravar um disco, né, de 90 até 2000. Tinha pouca gente que fazia isso, tinha que ter um estúdio mesmo, não existia home studio, não existia esses estúdios que tem hoje, né, computadorizados, digitalizados e tal, não existia, de 90 até o começo de 2000. Então o que dava pra gente fazer era demo tapes caseiras, né, até mesmo às vezes com boas produções, às vezes com produções ruins, mas a galera se empenhava em gravar demo com 4, 5, 6 músicas, né? Então a gente gravou a primeira demo aí em 91, a Word in Coma, com 4 composições. Gravamos a Sick in Pain 93 e gravamos a Mesh to the Unknown com 4 composições em 94. E aí a gente gravava essas demos aí, divulgava, né? Divulgava nos meios de comunicação, nos poucos meios de comunicações que tinha, em Belém do Pará e tal. E a gente se empenhava para fazer show e tal, às vezes até mesmo produção própria de eventos e tal. E aí a gente ia levando dessa forma a cena e a questão da banda também, né? E aí não tinha pessoas que se interessassem, né, para poder investir na questão de estúdio, né, investir financeiramente. Quem na época ia querer investir financeiramente para gravar uma banda de death thrash metal, né?
Então, porque era um retorno incerto, ou quase não tinha retorno, né? A visão era essa, né, de quem poderia investir. Então, acho que por isso que levou todo esse tempo, a troca de integrantes também, né? Porque na época também era difícil, né? Você, quando saía um integrante, um baterista ou um vocalista, né? E aí já ficava mais difícil, você tinha que pegar todas as músicas, ensaiar e tal. Não é como é hoje, né? Que tem músicas gravadas, você manda pra pessoa e a pessoa já pega ali rapidinho em casa, já vai no próximo ensaio, já leva todas as músicas e tal. Então era muito diferente. E aí só foi aparecer a oportunidade em 2006, né? Pela gravadora Kill Again, para gravar o Retaliatory Attack, que é o primeiro álbum da banda. Eu imagino que a troca de integrantes ao longo do tempo não deve ter sido fácil, né? Como vocês lidam com a formação, quem entra e quem sai, para que aquilo agregue a cada lançamento e não desfigure a proposta da banda? Pois é, essa questão de formação, né, integrantes e tudo realmente é complicado, porque são 36 anos, né, ao longo do tempo. Da formação original, só quem está hoje na banda é eu, né, o Luciano, guitarrista, e o Espeto, que é outro guitarrista. Foram 2 integrantes que permaneceram da primeira formação. E daí depois trocou tudo, teve integrante que saiu, depois voltou. Aí teve integrante que saiu, tá com a gente hoje de novo e é assim. Então a gente sempre focou em a prioridade pegar o repertório, sempre o repertório antigo, né? Desde o repertório antigo até o mais novo, entendeu? Então a gente sempre focou nisso aí, e sempre tocar as músicas também antigas e as músicas novas, sempre mesclar, né? Então quando entra um integrante novo, a gente sempre procura passar para ele essa nossa visão, né, de mesclar o repertório antigo com o novo. Isso tem dado certo, né? Isso tem dado certo e até esse novo lançamento aí que a gente vai fazer agora, no novo disco, isso tem dado certo aí. Queria que você comentasse as letras, e se todo mundo faz ou se tem apenas um núcleo criador. Bom, sobre as nossas letras, a gente procura focar na questão sempre de política mundial, né, política global, sobre guerras, né, temas assim políticos globais, né, sempre condenando a questão da guerra. A gente foca também na questão da manipulação religiosa, né, que existe. A gente sempre procura focar nisso, e em questão de ocultismo também, né? A gente aborda temas também com ocultismo e temas humanos também, né? Temas psicóticos humanos e tal. A nossa temática basicamente é focada nisso aí. E a maioria das composições, elas são feitas por mim e pelo Espeto. A questão da instrumental, eu escrevo e componho, né? O Espeto também escreve e compõe. A maioria das músicas são compostas por nós dois. A pergunta 6, o resultado de uma música fica muito diferente quando você começa pela melodia ou quando começa pela letra? Bom, eu particularmente gosto de fazer primeiro a melodia, começar pela melodia, porque o resultado final fica melhor. E aí eu vou escrevendo em cima da melodia já feita, né? Depois. Então, dessa forma fica melhor o resultado final, na minha opinião, né? Agenda de shows: Crush Hammer de Belo Horizonte, Satan's Vengeance de São Paulo, Schizogold do Sergipe e Tryout de Minas Gerais tocam 7 de novembro em Belo Horizonte, Minas Gerais. De volta com o programa Legions 213 com Retaliatory Death Thrash de Belém do Pará. Estou conversando aqui com o Espeto, o guitarrista fundador da banda. Estava lá no comecinho, em 1990.
Queria que você comentasse um fato curioso que tenha acontecido aí ao longo desse tempo todo de estrada da banda. Uma coisa que a gente sempre vê nos shows do Retaliatory, é um fato curioso, devido eu acho que ao tempo de estrada, né? É justamente que você vê hoje, você vai tocar e vê, principalmente em Belém, né? Você vê, às vezes, 3 gerações de fãs, de pessoas que gostam do som. Tipo, a gente vê lá pessoas que curtiam a banda desde os anos 90, mas que já coroa, né? Já são pessoas maduras e tal, o cabelos embranquecidos, mas leva o seu filho e algumas vezes até netos. Então, às vezes a gente vê 3 gerações de fãs do Retaliatory. Então, um fato que eu acho muito curioso e muito bacana também é isso aí. A produção de shows melhorou muito de quando vocês começaram para hoje? Sim. A produção de shows de 36 anos atrás para hoje melhorou muito. A tecnologia, né, melhorou muito. Quando a gente começou, a gente chegou a tocar em caixas amplificadas no chão mesmo, né? E instrumentos também, equipamentos mesmo bem precários. E aí dali a gente tinha que tirar o nosso som dali, né? E fazer as pessoas entenderem como era o nosso som, né? Então aí era muito esforço que a gente fazia. Hoje em dia não, hoje em dia tem as mesas digitais, tem os PAs digitais, né? Tecnologia. Hoje a gente vê o cara controlando a mesa de som na mão ali no iPad, no Bluetooth, né, e tal. E a qualidade do som também é outra, né? Então mudou muita coisa de quando a gente começou pra cá, com certeza. Queria que você comentasse o processo de composição e gestação do disco Retaliatory Attack. A gente reuniu algumas músicas que já tinha sido gravado em demo tapes, como Voices from the Silence, Dead Minds, e reuniu com material novo que se tinha na época, né? Reuniu outras composições novas na época, que era como Retaliatory Attack, Obscure Side, Deadly Routine e outras também. Então a gente já tinha material já para gravar esse disco, e acho que desde 2000, 2001 por aí já tinha esse disco aí, já tinha esse material, aliás, né? E aí a gente reuniu outras composições novas com umas 3 músicas que a gente já tinha gravado em demo, fizemos umas compilações, e aí foi quando apareceu o convite da Kill Again, né, para a gravação do disco, e a gente foi e gravou o Retaliatory Attack. Agenda e suas considerações finais. Olha, a nossa próxima apresentação, que vai ser a estreia da nova vocalista da banda, a Thaís de Aguiar, vai ser no dia 11 de julho em Parauapebas, no festival Dia Municipal do Rock, onde vai reunir várias bandas locais, a gente vai tocar também, e o Orpef de Belém também. Então a nossa expectativa para esse show aí, além de ser histórica, né, é muito boa a nossa expectativa aí. Espero que ela tenha uma boa recepção, né, do pessoal, a nova vocalista. Bom, nossas considerações finais é que a gente agradece aí a atenção, né, de vocês, e a gente espera contar com vocês aí nos nossos novos trabalhos, nossos novos lançamentos, e que a gente faça essa ponte aí, né, que possa tocar aí o nosso som aí na rádio de vocês e tal, e espero que a galera goste, né, e a gente possa fazer essa ponte, esse intercâmbio, beleza? Chegando ao fim da entrevista com os caras da Retaliatory aqui no Legends 213. Agradecer a todo mundo pela passagem no programa. Tocar aqui daqui a pouquinho um puta som do Retaliatory.